Olá, alunos de terceiro ano, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Então, a gente vai continuar a nossa conversa sobre República Velha, mas vamos, né, nos encaminhando para o final da República Velha, certo? E então vamos falar um pouquinho sobre os temas abordados no capítulo 6 do livro de vocês, tá? Falando um pouquinho, então, de toda essa transformação que nós vivemos na sociedade nesse período, tá? Então é um período. Lembra quando falamos dos Estados Unidos, falamos dos loucos anos 20? Alguns respingos disso chegam no Brasil também, né? Apesar da massa da população ainda ser uma população rural, ser uma população analfabeta, a gente vê alguns avanços de urbanização. Então, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, são cidades que vão ganhando toques de modernidade, né? Então, também que vão se industrializando. São cidades que vão, então, recebendo, né, grandes avenidas, teatros, né, e uma série de modernidades que dá um pitaco daquela Belle Époque, né? Aquela ideia, assim, digamos assim, de modernidade, de avanços, né? Que atingem, na real, pouquíssimas pessoas, a gente sabe. Mas a gente vai ver aí, então, né? A invenção do avião, a gente vai ver o automóvel, né? Também sendo criado e pouco a pouco, né? Se tornando, então, um objeto de desejo, de interesse, né? Então a gente vê também, né, a luz chegando com um pouco mais, de uma forma um pouco mais ampla, o telefone também. Então, todas essas questões também dão um tom de uma certa modernidade, de uma certa industrialização, né? E como a gente sabe, não é para todo mundo, lógico, certo? Então, nessa perspectiva também, né, o futebol que começa, né, também a se tornar uh, um esporte, né, valorizado, no primeiro momento restrito, né, à elite, né, nós vamos ter também, né, o samba, né, a música, o chorinho, enfim, músicas que vêm do morro, né, e também vão se tornar bastante populares, né? Então tudo isso é o contexto, digamos assim, cultural, né, deste processo, certo? Então a gente vai falar aqui da década de 20, né, se encaminhando mais para o final da República Velha. Então um ponto importante, né, desse contexto todo, essa mudança cultural toda vai se refletir nas artes brasileiras, né? Então, que eram bastante, até o momento, formais, tradicionais, né? Então, a gente tinha, né, aqueles movimentos, né, mais europeizados, né? Nós vamos ter agora uma nova leitura, novos autores, né, que vão contestar essa cultura, né, europeia simplesmente comprada e acoplada aqui. E a gente vai ter o grande reflexo disso será, né, a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Tem um seriado, né, teve um seriado, né, antigo que se chamava, acho que Um Só Coração, e que tratou dessa questão, né? E tem como personagens centrais da trama exatamente esses artistas, poetas, pintores, pintoras, né? Que vão participar da Semana de Arte Moderna, que é considerada extremamente inovadora e que acabou, digamos assim, chocando, né, a grande elite. Então, são 3 dias, se não me engano, né, de apresentações no Teatro Municipal de São Paulo. De um modo geral, são, digamos assim, esses novos artistas, enfim, estão muitas vezes vinculados, né, e foram, digamos, financiados, né, pela elite cafeicultora. Muitos deles, esses artistas, eram pessoas de posses também, né, e conseguiram então alugar o teatro e vão então apresentar as suas obras, né? Então nós temos aí poetas, né, importantes como Menotti Del Picchia, como Mário de Andrade, né, como Oswald de Andrade, que vão quebrar, digamos assim, essas ideias, né, essa formalidade. Eles vão
aportar, digamos assim, novas perspectivas na poesia, enfim, né? E nós temos pintores e pintoras também, como um pintor como Diva Cavalcante, a Anita Malfatti, enfim, todos vão de alguma forma inovar, né? E nós vamos ter reações muito diversas no público, né? Tem gente que vai odiar, né? Tanto que eles haviam convidado Monteiro Lobato, que se recusou a participar, né? Criticando a forma como eles, né, criavam, enfim. E nós vamos ter pessoas, né, pessoas que vão ser vaiadas, daí vão jogar tomate, aí vão, né, enquanto, né, dos personagens, né, né, um dos poetas vai estar lendo a sua poesia, que, enfim, faz uma série de críticas, né, e tem uma linguagem diferente. As pessoas vão estar batendo palmo, batendo pé, sabe, fazendo barulho para não deixar a pessoa falar. E também vão criticar muito, né, as pinturas, como, por exemplo, O Homem Amarelo, né, da Anita Malfatti. Enfim, então são pinturas diferentes que vão utilizar linguagens que vêm da Europa, mas que vão, digamos, torná-las, né, apropriar daquela corrente, né, de vanguarda que está rolando na Europa, mas que vão transformar isso, né. Então esses são os principais nomes, né, Semana de Arte Moderna, o que geralmente cai em questões de vestibular, são esses principais nomes que você tem que identificar, né, Tarsila do Amaral, tem aquela obra que é muito conhecida que é o Apapuru, né? Então que é aquele personagem, né, gigante, assim, com a cabecinha pequenininha e com a perna grande, enfim, né? Tarsila do Amaral, ela foi casada com Oswald de Andrade também, que é outro nome importante, né? E diz que, além dela ter sido uma mulher extremamente talentosa, as pinturas dela são maravilhosas, eu sugiro a vocês que procurem isso. Tem uma particularmente que eu sou apaixonada, que é uma mulher com cabelo assim, parece voando ao vento, cabelo gigante, assim, e ela tá em algo, assim, envolvida em algo branco, parece um casulo, assim, e aí distante tem umas árvores, dá a impressão de uma passagem. Pô, ela era muito maravilhosa, Tarsila do Amaral é incrível. E ela foi casada com Oswald de Andrade, e acredita-se que o Bapuru, que é a criação dela, que é o grande, digamos assim, grande símbolo, né, da pintura deste período, acredita-se que ela tenha feito até um autorretrato. Ela fez para dar de presente para o Oswald de aniversário. É uma pintura espetacular, né? As obras dela são muito lindas. E, de um modo geral, né, pessoas que caem no vestibular, tanto vocês saberem algumas coisas sobre esses autores, né? Por exemplo, Mário de Andrade, né, que fez a obra Macunaíma, sendo a sua principal, não foi a única, mas que mostra, por exemplo, assim, essa nova linguagem. Então, o Macunaíma traz um personagem que em determinado momento é negro, depois ele se torna índio, que era a ideia de mostrar um pouquinho sobre a questão nacional. Então, acho que isso é um ponto fundamental, né? E que muitas vezes cai no vestibular, é esses movimentos, né? E o centro, como o verde amarelismo, né? Que também é um movimento vinculado à questão da cultura nacional, e como o principal nome vai ter o Plínio Salgado, né? Que vocês vão ouvir falar novamente, que é um personagem integralista, né, ou seja, um fascista brasileiro, né, mas depois a gente vai falar sobre ele futuramente, quando a gente fala de Era Vargas. E temos o chamado movimento antropofágico. Geralmente é este movimento que cai. Então, o que é o movimento antropofágico? É este grupo, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, enfim, Anitta, enfim, que vão pegar essas vanguardas europeias, trazer, degluti-las, fazer antropofagia, querer se alimentar delas, e vão, né, expelir, enfim, uma arte que tenha cunho nacional. Então, esses são os temas, basicamente, né, desses artistas, uma ideia de valorização do que é daqui, sabe, com um novo olhar, com uma certa transformação. Então, se vocês forem procurar, por exemplo, pinturas Anita Malfatti, geralmente também são questões muito bucólicas, do mundo, né, rural. A Tarsila, né, que foi quem eu estudei um pouco mais nessa pintora, ela vai ter vários momentos, mas, por exemplo, aquela pintura dos operários, que é uma pintura dela, que tem aquelas cabecinhas super famosas, assim, ela vai ter vários momentos. O primeiro momento dela tinha muitas questões do folclore brasileiro, então tem uma pintura dela também maravilhosa, que é a Cuca,
Então tem também esses temas infantis do folclore. Tem um outro também muito maravilhoso que é sobre a questão da fé. Então são vários, um altar com uma santa, né? E, enfim, a vida do mundo rural. E depois ela vai ter um outro momento, que é um momento mais social, que é quando ela vai, então, se colocar como comunista, enfim, e vai, então, fazer uma outra leitura, né, do dia a dia. Tem uma outra pintura dela que chama Os Retirantes. Então, ela vai mudar um pouquinho as técnicas e é impressionante, igual, assim, ela é espetacular. Então, a Semana de Arte Moderna é um ponto importante que reflete toda essa mudança, né, que a gente vai ver na cultura que está ocorrendo nesse período, certo? Continuamos na próxima. Bons estudos!